A batalha do Sasuke contra o Deidara criou um debate incessante mesmo nos dias de hoje. Alguns afirmam que o Sasuke venceu por mérito, outros que o Deidara quem deveria ter vencido a batalha. E nesse vídeo vamos relembrar o que realmente aconteceu nessa batalha do Sasuke contra o Deidara. A batalha do Deidara contra o Sasuke foi realmente uma luta icônica. O combate entre essas duas lendas tem início no Deidara, tentando atacar o Sasuke e surpreendê-lo. E bom, vimos que o Deidara não é o tipo de ninja honesto em suas batalhas, já que ele tentou surpreender o Sasuke, que aparentemente não estava preparado para nenhum tipo de luta. E o mais interessante nessa suposta batalha que se iniciou é que o Deidara já começa fracassando. O Sasuke mostra que mesmo despreparado para o combate, que mesmo assim ele consegue ser um dos ninjas mais hábeis na execução de ninjutsus. E uma coisa que fica claro, tanto no anime e no mangá, é que o Sasuke só tinha um único objetivo diante tanto do Obito quanto do Deidara. Desde o começo do combate, o Sasuke sempre perguntava onde o Itachi Uchiha estava, mostrando que sua única preocupação era essa. Ou seja, de um lado temos o Sasuke querendo se vingar do seu irmão Itachi, e do outro o Deidara, que no fundo só realmente queria eliminar o Sasuke, porque ele quem havia derrotado o Orochimaru. E convenhamos, o Deidara realmente nunca gostou de nenhum dos membros do clã Uchiha. Desde sua derrota humilhante para o Itachi, isso fica mais do que comprovado. Quando a batalha se inicia, o Deidara começa a provocar o Sasuke após atacá-lo, e é claro que o Sasuke reage com toda aquela provocação. Mas a princípio, o objetivo do Sasuke naquele momento era realmente testar os seus oponentes. Isso fica nítido quando ele vai pra cima do Obito e do Deidara. E fala sério, se o Sasuke realmente quisesse eliminar o Deidara de cara, ele poderia. Mas calma que o objetivo desse vídeo é analisar tanto os pontos positivos e negativos de cada um dos personagens e da batalha que eles tiveram, e definitivamente chegar a uma conclusão se o Sasuke realmente venceu por protagonismo ou se ele realmente foi um gênio nesse combate. Assim que o Sasuke parte para cima da dupla Akatsuki e acaba supostamente ferindo o Obito, pelo menos era isso que ele imaginava, o Deidara acaba soltando suas bombas em miniaturas na direção de Sasuke, e tudo isso na intenção de o atingi-lo. Só que o Sasuke desde sempre estava ali observando tudo com seu Sharingan, e nota que aquele na verdade era um jutsu do elemento terra. Pelo menos, uma de suas propriedades era sim o elemento terra. Nisso, Sasuke reage utilizando seu Raiton e rebate aquelas mini bombas do Deidara, e nesse processo, o Deidara acaba baixando sua guarda. E nisso, por consequência, ele recebe um contra-ataque do Sasuke, que surge por trás, tentando finalizá-lo. E desde então, a todo momento, Sasuke utiliza o seu Sharingan para analisar as habilidades do Deidara. E já anota aí, o Sharingan foi sim a base para essa luta. O primeiro fato nessa batalha é que o Sasuke poderia sim ter acabado com o Deidara desde o começo do embate. Porque pensa comigo, só bastava ele utilizar o seu Raiton como ele fez nessa cena, e o Deidara não conseguiria evitar. E o segundo vacilo do Deidara ficou claro assim que ele baixa sua guarda, prestando atenção nas falas do Tobi. O Deidara então tenta atacar o Sasuke novamente utilizando uma técnica de marionetes de argila. E esse sim é um jutsu bem interessante e peculiar, porque o Sasuke, mesmo utilizando seu Raiton, ele não conseguia acabar com aqueles bonecos de argila que aumentavam cada vez mais seus números a cada ataque que Sasuke acertava neles. Outro ponto bastante interessante que muitos não notaram, quando o Deidara tenta surpreender o Sasuke com esse jutsu, quem estava ali observando tudo? Exatamente, o Obito. E ele provavelmente estava usando seu Sharingan para analisar toda a situação também. E nisso, ele já sabia que o Sasuke tinha utilizado um jutsu de substituição para enganar o Deidara no processo. E isso fica nítido quando o Deidara acaba questionando o Obito, perguntando se ele estava ao lado do Sasuke ou do seu lado. Mas a real é que a profundidade dessas cenas é muito maior do que os fãs realmente imaginam. O Obito conhece as habilidades do clã Uchiha, já que ele também é um Uchiha, e assim que o Deidara é enganado pelo Sasuke novamente, ele utiliza uma combinação estratégica com o Obito auxiliando. E aqui eu realmente fico pensativo quanto a essa cena. Se fosse o Deidara em uma batalha 1 contra 1, será que ele conseguiria aplicar essa estratégia com tanta perfeição e maestria? E tudo isso sem que o Sasuke sequer notasse? Bom, eu realmente tenho minhas dúvidas, principalmente que se ele tentasse fazer isso, ele teria que dividir o seu chakra com clones das sombras, o que não é o tipo de estratégia mais favorável para alguém como o Deidara. Toda a estratégia que o Deidara criou ali junto com o Obito acaba funcionando.
até que o Sasuke realmente fere uma de suas pernas. Mas a todo momento, o que realmente me deixou intrigado é que o Sasuke é muito inteligente. Em nenhum momento ele deixou de analisar toda a situação com seu Sharingan. Quando o Deidara surpreende o Sasuke novamente, arrancando uma de suas asas, o Sasuke usou a brecha da explosão que tinha acabado de acontecer para lançar duas de suas shurikens de forma imperceptível. A genialidade do Sasuke é tão grande que nesse meio tempo que ele acaba perdendo sua asa e lançando suas shurikens, ele também lança sua espada na direção de uma das minas terrestres que o Deidara havia posicionado no campo de batalha. E naquele momento, Sasuke havia confirmado qual realmente era a fraqueza do jutsu do Deidara, que é o seu estilo raio. Desde aquele momento, o Sasuke já havia notado a fraqueza do jutsu do Deidara, tanto é que assim que sua espada cai naquela posição onde ficava uma de suas minas, a mina não explode, confirmando a análise de Sasuke. E quando o Deidara pensava que realmente conseguiria finalizar o Sasuke usando seus dragões de argila, vimos que mesmo nesses momentos de pressão, que o Sasuke ainda conseguia reagir. Diante daquela situação, ele direciona suas shurikens a ponto de deixar o Deidara em uma posição perfeita. E quando o Deidara pensou que realmente havia vencido aquela batalha, aquela cena épica acontece. Meus amigos, que cena maravilhosa. O Sasuke não só utilizou de um contra-ataque perfeito e sublime, utilizando sua espada de apoio, como vimos, por consequência de sua estratégia, que ele poderia ter finalizado o Deidara mais uma vez. E isso fica nítido quando ele redireciona suas shurikens na direção do Deidara. Por que realmente não lançá-las com o objetivo de acertar o seu oponente de forma fatal? Fala sério, Sasuke é um mestre em Shuriken Jutsu e possui o Sharingan. Se ele quisesse realmente, ele teria finalizado com o Deidara ali, naquele momento. Claro que a luta dos dois continua e o Deidara consegue se libertar daquelas Shurikens do Sasuke. Porém, o Deidara então decide mostrar o seu trunfo pro Sasuke. E na boa, esse C4 Karura é realmente um jutsu extremamente absurdo. Se o Sasuke não tivesse os poderes do Sharingan, pode ter certeza que ele teria perdido nesse momento. Mas o que acontece é que quando o Deidara utiliza esse jutsu, o Sasuke não só vê a grande barreira de chakra criada, como ele também nota que o Deidara mantém distância do seu próprio jutsu. E basta você pensar um pouco, por que o Deidara está mantendo distância do seu próprio chakra se a base de sua técnica são explosões? Claro que o Sasuke notaria isso também. E na ação, olha que incrível, o Sasuke aplicou um genjutsu no Deidara e fez com que ele acreditasse que tudo o que ele estava vendo era realmente verdade e que o Sasuke havia sido derrotado pelo C4. E quando o Deidara começa a cantar vitória, o Sasuke o surpreende revelando o seu genjutsu. O Sasuke surpreende o suposto Deidara e fica nítido que o objetivo dele não era acabar com seu oponente, já que assim que o Sasuke acerta o Deidara com seu Chidori, ele afirma com todas as palavras: "Eu evitei seus pontos vitais, então me diga, onde está o Itachi Uchiha?" Mas claramente o Deidara se preveniu sim, e isso você não pode negar. Depois dessa cena, o Deidara revela para o Sasuke que aquele na verdade era um clone de argila e que se sua técnica não funcionou antes, que agora as circunstâncias são diferentes e que o Sasuke não vai conseguir fugir. Mas convenhamos, o roteiro acabou dando aquela força e aquela moral pro Deidara aqui nessa cena, isso não dá pra negar. Sabemos que o Sasuke pode utilizar o seu Chidori de corpo inteiro, seu Chidori Nagashi. A partir do momento em que o Deidara o toca, o Sasuke poderia ter simplesmente acabado com ele ali, naquele momento. E você pode até falar que o Sasuke não tinha mais chakra para fazer isso, mas após essa cena, ele utiliza o seu Chidori mais duas vezes, um para se livrar do jutsu do Deidara e outro basicamente para quebrar sua técnica, mas não para por aí. O Sasuke aplica outro genjutsu no Deidara assim que ele sai de sua técnica, fazendo o Deidara acreditar fielmente que o Sasuke tinha sim microbombas em seu corpo. E assim que ele utiliza o seu selo de mão após observar o Sasuke saindo de sua técnica, ele acaba vendo o Sasuke se desfarelando todo. Nessa cena realmente deu a impressão que o Sasuke havia sido derrotado pela técnica do Deidara. Só que mais uma vez, e utilizando os poderes do seu Sharingan, o Sasuke acaba enganando o Deidara. Quando ele pensou que havia vencido o Sasuke, o gênio do clã Uchiha acabou mostrando para ele que aquele na verdade era mais um dos seus genjutsus. E após essa revelação, aqui temos mais uma cena onde o Sasuke claramente poderia ter finalizado o Deidara, e como você pôde notar, o Sasuke não teve uma ou duas chances de realmente finalizar essa batalha, e sim,
várias. Outro ponto bastante interessante a se ressaltar é que o Sasuke em momento algum utiliza de todas as suas habilidades e muito menos todo o seu potencial. Depois de todos esses acontecimentos, vimos que o Sasuke desativou seu Sharingan. Quando ele realmente percebe que o Deidara já não era mais uma ameaça, naquele momento o Sasuke nota, já que seu Sharingan concede a capacidade de ver o fluxo de chakra, que o Deidara realmente estava acabado. Mas como nem tudo são flores, o que realmente não dava para notar é que o Deidara tinha sim um jutsu proibido extremamente poderoso. E é verdade, ele surpreende o Sasuke com seu último recurso, mas a partir do momento em que o Deidara tem que utilizar de uma técnica dessa para vencer, fica claro que o mais forte nessa batalha era sim o Sasuke Uchiha. Muitos fãs acabam desmerecendo a vitória do Sasuke, mas fala sério, o Deidara precisou se explodir, e mesmo assim ele não ganhou. Você pode até falar que é protagonismo, mas cara, o Sasuke teve muitas chances de vencer o Deidara e realmente não fez isso. E nesse último momento, ele fez algo que já tinha acontecido em Naruto clássico. Quando você analisa a luta do Naruto contra o Gaara, após utilizar praticamente quase todo o seu chakra para usar mais de 1000 clones, ele utiliza o seu chakra novamente para invocar o Gamabunta. E não, você pode até pensar que ele pediu o chakra pro Kurama, mas isso não aconteceu. E aqui eu te deixo uma pergunta, por que a cena do Sasuke foi protagonismo, na sua opinião, se ele realmente teve várias chances de finalizar a luta, e a do Naruto não foi? Porque muitos falam que o Naruto venceu o Gaara ali por mérito. Mas se você para analisar, as cenas são praticamente as mesmas. Tanto o Sasuke quanto o Naruto estavam em extrema pressão e precisaram agir rápido. E mesmo que eles estivessem com um pouco chakra, eles tinham um controle refinadíssimo a ponto de sim, conseguirem invocar suas invocações mais poderosas no momento certo. Na minha opinião, essa cena, embora seja sim um pouco forçada, não muda o fato de que o Sasuke poderia ter vencido o Deidara desde o começo da luta. Ele analisa muito bem todas as habilidades do seu oponente e não só isso, o Sasuke cria estratégias do começo ao fim da luta para tentar surpreender o Deidara e ele acaba conseguindo todas as vezes. Depois de toda essa análise, você realmente ainda acha que o Sasuke só venceu por puro protagonismo? Deixa sua opinião nos comentários e claro, se você ainda não concorda com a vitória do Sasuke, isso só mostra que você não quer aceitar que ele era realmente mais poderoso que o Deidara. Se inscreve no canal, deixa o seu like se você curtiu esse vídeo e claro, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que é hater do Sasuke, para ele estar conferindo os argumentos. É isso, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero num próximo vídeo. Fui!